Olá, gente boa de todo o Brasil e todo mundo! Começa mais um programa Minha Família é Assim. Todo domingo, 19 horas, estamos aqui com você, graças a Deus. Sexta-feira, repete, 3h30 da tarde. E também em Portugal, às 7 horas da noite. Um beijo, beijinhos para Portugal, nossos queridos, nossas queridas portugueses e portuguesas tão amorosos com a gente. E em novembro estaremos aí, hein, fazendo um programa ao vivo aí em Fátima, sabia disso? Procura se informar em novembro, acho que na primeira semana de novembro, a gente vai estar aí em Portugal. Vai ser uma alegria você ir no programa ao vivo lá em Portugal, com receita de Portugal. Já pensou? Fazer um bacalhau com nata lá para nós? Delícia. Nossa, vai ser uma maravilha. Então, em novembro, faremos um programa ao vivo aí, indo para a peregrinação de Portugal e Itália. Vamos parar em Portugal e fazer o programa ao vivo lá. Depois vai ao ar, que isso aqui, beleza que vai ser o programa, tá bom? O tema do nosso programa de hoje é o seguinte: nas adversidades que vemos o poder de Deus. Adversidades. Falando de adversidade, estou muito, antes só que mal acompanhado, mas estou muito bem acompanhado. Tudo bem? Sem adversidade. Sem adversidades. Porque você falou, por falar em adversidades. Ah, não, eu estava... Acho que é sem adversidades aqui hoje. Tudo bem, minha flor? Eu tô bem, e você, meu amor? Muito bem. Hoje estamos de marronzinho nós dois, né? Eu gostei tanto da cor dessa É marrom, camiseta. não é marrom. Eu acho que é um tijolo, não sei. Tijolada? Não, é uma cor assim meio Ocre. ocre, Um ocre. Eu lembrei de Que tijolo. cor que é isso, diretora? A diretora é nossa, ela é especialista em modas. É um ocre, é um marrom. É. Meu, E olha aqui, tudo é meu marronzinho, cor de burro, tu foge. tudo é. Tudo pode ser mudado pela oração. Né? Olha só. A Jocely falou isso e a Sérgio fez aquela bela música. E esse seu? Santa Teresa de Calcutá. E Essa o que eu mais camisa- gostei é atrás. Essa camisa, na verdade, eu posso levantar aqui? Nem avisei, né? Essa camisa você tem que andar assim, ó, na rua. Qual que eu vou? Você, Pérez? Você tem que andar assim, ó, De costas? de costas. Ai, meu Deus do céu. Cuidado, tá bom, vai bater. Quem está escrito nas costas? Então, vira para eu ler. Fala, você não decorou? Eu não, claro que não, meu bem. Deixa eu ver. Aqui, as mãos que ajudam são mais sagradas. E depois tem uma coisa embaixo também, que os lábios Que são reza. mais sagradas que os lábios que rezam. Então, agora fala tudo. Vou falar tudo agora, então. As mãos que ajudam são mais sagradas que as mãos que rezam. Olha! Nossa, gostei. Santa Teresa As de mãos que ajudam são mais sagradas que as mãos que rezam. Meu Deus do céu, que O forte, povo hein? discutindo aí que bate palma, não bate palma, se ajoelha, se deita, se dorme, se que lá, se que lá, se que lá. E aquele liturgismo, pode, não pode. Como se a liturgia fosse isso, pode, não pode. Pode, não pode, receita de bolo, pode, não pode. Parece consulta com, como é que chama? Nutricionista. Nutricionista, na outra, a endócrino, o endócrino. Endócrino. Pode, aí não pode. Pode, não pode, pode, não pode. Mais A importante. prova final vai ser Mateus 25. Estive com fome, me deste comer. Estive com sede, me deste beber. Estive nu, me vestiste. Olha o frio aí. Então, as mãos que ajudam são mais sagradas que as mãos que Reza. rezam. Verdade. Mostra-me, As suas obras, sem fé. sem fé, que eu mostrei com obras a minha fé. Não gostei muito. Exatamente. Frase do Padre Jonas. Deus cura de nós em todos os momentos. Por isso, não devemos nos desesperar. É isso mesmo. É a verdade. Tem hora que a gente fica desesperado. Fica. gente. Tem, Nossa. não fica? Mas Deus cuida de nós em todos os momentos. Que coisa boa, né? Quem está conosco? Hoje estamos com a presença da Maria Raimunda e José Márcio. E o Isaac também, o filho deles, né? Eles são membros da comunidade de Aliança, moram aqui em Cachoeira Paulista. Sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão conosco hoje para dar o testemunho de vocês, né? José Márcio, você veio de onde? De onde você é? Você é Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Juiz de Fora, Minas Gerais. E você, querida Maria? Então, eu sou natural de Raul Soares, mas aos 22 anos eu migrei para Juiz de Fora. Diz o Zé Márcio que foi por causa dele. Enfim, depois a gente vai ouvir a história. E Isaac? Nasceu onde, Isaac? Nasci em Juiz de Fora também, igual meu pai. Aí, tamo aí. Juiz de Fora, E há vozeirão do quantos Minas. tempos vocês estão aqui? Hein, Isaac?
7 anos já. Já 7 anos já. Que bom. Muito bem. Quanto tempo de casado vocês têm? 27. 27 anos. Olha só que legal, hein, gente? Coisa boa. E tem só o Isaac? A gente gestou 3, né? Foram 3 gravidez e Deus deixou Isaac. Oh, coisa boa. Escolhido, Isaac, né? E como é que vocês conheceram, meu querido? Como é que foi que vocês conheceram lá em Juiz de Fora mesmo? Conheceram onde? Bom, Juiz de Fora foi... Eu cantava numa banda. Ah, Nova Esperança era evangelização. E eu conheci ela no bairro dela mesmo, por causa de uma criança. Porque eu gosto de criança, eu sempre quis ser pai. E um dia ela estava com um menininho no colo, e a criança olhou para mim, deu um tchauzinho, só que ela virou, não sei se ela virou para saber o que a criança estava fazendo, e ela sorriu, aquele sorriso dela, e pronto, não teve jeito. Na realidade, foi uma cura, o sorriso dela. Porque eu já estava com raiva de tanta coisa que estava dando errado na minha vida, em termos de namoro. Mas quando ela sorriu para mim, eu fiquei encantado com o sorriso dela. você já era cadeirante? Não, eu fiquei cadeirante em 2015. Eu conheci ela em 92. 92. E quando você sorriu para ele, por que tinha criança, tudo? O que passou na sua cabeça naquele momento? Para mim não tinha passado nada. É só. O encantamento foi dele primeiro, né? Uhum. E a partir daquele dia, nasceu a amizade, né? A gente começou a conversar. Eu estava com 22 anos, tinha terminado meu ensino médio em Raul Soares e fui para Juiz de Fora para trabalhar. Meu pai serviu o exército lá, né? E toda vez que meu pai falava com carinho daquela cidade, eu sentia assim no meu coração, gente, eu vou experimentar uma coisa boa, um grande amor eu vou encontrar lá. Mas não era ainda não. Olha, ainda Calma não. aí, ele se acha, né, gente? Enfim, eu mudei para lá em 91, já com trabalho arrumado, mas devido a uma dificuldade de adaptação, saindo de uma cidade pequena, poucas amizades, não tinha muito conhecimento, eu passei muita dificuldade. Não tinha muito a prática da religião em família, né? Mas eu tinha sede. Tinha pensado em ser freira. Até então, 22 anos, eu não tinha namorado. Certo. Não tinha essa busca, né? Mas chegando em Juiz de Fora, depois de uma semana de muita dificuldade, aquela adaptação, eu comecei a falar com Deus. Não, peraí. Não. Lá em Raul Soares, meu pai, minha mãe estavam perto, eu tinha eles, bem ou mal, eles estavam comigo, eu tinha consolo. Aqui toda essa dificuldade, sem ninguém, me dá uma luz que eu não aguento mais. Eu lembro que eu entrei no quarto e me ajoelhei, levantei as mãos, só não lembro de ter rezado em línguas, mas chorando muito, aquela saudade, aquela tristeza, e pedindo, me dá uma luz que eu não aguento mais, me dá uma luz. E dormi, sabe, chorando e briguei com Deus, né? Eu estava brigando com Deus, mas eu não tinha clareza, entendimento daquilo, né? Aí, no dia seguinte, eu acordei com uma vergonha, como se eu tivesse maltratado alguém que muito me amava, aquele sentimento, sabe? Eu estava constrangida, aí a vizinha me chamou. Ô, Raimunda, você já almoçou hoje? Eu falei, não, ainda não. Peraí. Aí ela trouxe almoço para mim. Olha. E naquele prato de comida, Deus falou. Me veio uma locução interior. Aqui está a luz que você me pediu ontem. Ali foi minha experiência com Deus. Foi o batismo no Espírito Santo, na realidade. Depois eu fui entender. Porque daquele dia eu falei, não, hoje eu vou numa igreja, eu vou procurar um grupo jovem, eu tenho que estar na igreja, Uma sede invadiu meu coração. Até então, o que eu sabia de renovação, eu não queria aquilo para mim, que era a experiência que eu tinha lá de Raul Soares. Nunca fui. Mas só de ouvir. Era algo ruim, que não me soava bem. Se me chamasse, vamos para a carismática, eu saía correndo. Mas aí, estando naquele meio, uma amiga falou assim, vamos no grupo de oração? Diferente a palavra. Então, eu percebi que Deus usa vários meios para nos atrair. A gente tem que estar atento. Aí fui naquele grupo de oração. E lá eu encontrei o que eu queria. Era isso. Deus está vivo. Né? Deus não está distante. E dali eu comecei a caminhar, já tudo muito rápido. Deus tinha muita pressa. E num grupo de jovem, que era a banda Nova Esperança, que estava dando o retiro,
o rapaz colocou uma vela na mão de cada um de nós jovens e falou assim: agora você vai lembrar do seu batismo no Espírito Santo. E vai, assim que você lembrar, você apaga a sua vela. Aí eu, no meu coração, falei assim: ué, eu não vou lembrar, ninguém impôs a mão em mim. Como é que eu vou lembrar de uma coisa se ninguém impôs? Ali eu já tinha aprendido, né, que a imposição de mãos era o batismo no Espírito Santo. Aí eu, fechando os olhos, eu vi aquela cena. Ah, aquela senhora. Eu no quarto, Aham. rezando, pedindo a Deus uma luz que eu não aguentava mais. Então, ali foi meu batismo no Espírito Santo. Olha. Então, o que eu quero deixar de mensagem é esse. Naquele dia, eu tinha certeza que tinha alguém intercedendo pelos jovens. Então, você jovem que está em casa, ou adulto, não seja, que está distante, você creia, alguém, um intercessor está rezando para você. Ai, E esse Espírito Santo, ele pode chegar aonde ele quer. Beleza. Nós já aprendemos isso com o Mr. Pentecoste. É. E como é que foi o José, né, Ben? José Márcio, e você? Como é que foi a sua caminhada? Você falou que não era cadeirante, você cantava na igreja, que trabalhava. O que aconteceu com você? Como é que foi isso? Em relação à enfermidade, descobri um tumor na coluna lombar. E tinha que tirar, porque senão ia piorar a situação e poderia estar mexendo só com a cabeça. Então, foi até engraçado, porque tirou o tumor, depois descobriram que eu tinha uma síndrome de Arno-Chiari, que é na coluna cervical. E chegando lá, descobriu-se que eu tinha uma síndrome também no coração. Meu Deus do céu. Então, o mais engraçado é isso, mas eu vi o carinho de Deus. Porque muitas vezes eu perguntei para Deus, mas por que eu estou vivo? Porque na primeira cirurgia eu achei que eu ia embora. E eu estava doido para ir para o céu mesmo. Realmente eu estava. Porque eu me confessei, estava limpo. Falei, agora que eu vou, né? Porque era uma cirurgia de risco. Mas não, ele me deixou vivo. E descobriu-se tudo. Mas isso tudo também me ajudou, sabe em quê? Na vida de oração. Porque eu tenho mais tempo para orar. Eu não tenho tempo para ficar à toa. Vou ficar à toa agora, vou ver televisão, vou ver não sei. Não, mas dá para mim fazer muita coisa. Então, isso para mim também foi um presente. Quando você começou a ficar doente, quanto tempo de casado vocês tinham, mais ou menos? O Isaac estava com 3 anos, a gente já tinha perdido as 2 primeiras gestações, né? Uns 6 anos, 7, 8 anos, né? Porque quando a gente se casa, ele já mancava. Eu só não percebia. O diagnóstico foi tardio, por isso que ele ficou assim, né? E você cantava numa banda, então você já era de igreja, você já tinha assim, né? Mas assim, meu processo de conversão foi em Divinópolis. Porque eu fui para Divinópolis, por quê? Porque tinha muita mulher. Ai, meu Deus. Eu estava doido para arrumar uma namorada, né? Então, eu fui para lá, me chamaram, vamos em Divinópolis, vamos. Primeiro congresso de jovens, em 89. Chegou lá, e é uma cidade muito acolhedora. Então, as meninas acolhendo, então eu paquerando. E uma das meninas que me conhecia falou assim, Zé, mas você não veio aqui para isso, não. Só que chegou a hora do Santíssimo. E quando eu vi o Santíssimo vindo, eu senti uma força vindo de lá e bateu no meu rosto. Quando aquilo bateu no meu rosto, a minha vontade era entrar debaixo de uma mesa. Porque a impressão que eu tinha, que estava todo mundo falando assim, você é um safado, sem vergonha. Porque eu escutei uma voz falando comigo assim, olha, não foi para isso que eu te trouxe aqui. Te trouxe aqui para outra coisa. E dali eu comecei a querer entrar mais nas coisas de Deus. Porque antes eu ia à missa, mas ia porque eu tinha que ir. Não era porque era necessário, sentia necessário. Né? Tem gente que fala que a gente tem que ter sede de Deus. Eu não tinha sede de Deus. Eu ia porque a minha mãe ia, a minha irmã ia. Então eu ia caminhando atrás. Mas não era algo assim que tinha um desejo no coração. E quando eu tive essa experiência, a minha vida começou a mudar. Minha vida de oração. Então foi assim que começou a minha vida de caminhada com Deus. Então você já era de Deus e a Raimunda foi aos poucos se conhecendo a religião, né? Que legal, né, gente? Gente, você que ligou a televisão agora, estamos com a Maria Raimunda, José Márcio, seu filho Isaac, contando um pouco da história deles para nós. Muito importante isso, né? Porque
eu como diácono celebro casamentos, né, batizados, e é muito bonitas as orações que tem no casamento, né? E o matrimônio tem muitas bênçãos. Olha, no batismo tem bênção para o padrinho, para a madrinha, bênção para a mãe, bênção para o pai, né? Verdade. É muito bonitas as orações, a bênção que acompanha aquela criança. Aquele sacramento, né? Aquele sacramento. E também no matrimônio tem uma bênção, né? Junto com os votos que eles fazem, né? Uma bênção que é para toda a vida, Nas horas mais difíceis, o casal deve não só lembrar que recebeu essa bênção, mas, puxa vida, retomar essa bênção na vida, né? Muito importante isso. Mas essa história é muito bonita, a gente vai conhecer um pouco mais, a gente vai para o nosso intervalo já, e voltamos já para você conhecer um pouco mais da história desse casal de Minas Gerais, né? O José Márcio, a Maria Raimunda e o seu filho Isaac, membros da Canção Nova, que mora aqui em Cachoeira Paulista. Voltamos já. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. O tema de hoje é nas adversidades que vemos o poder de Deus. Quem está conosco é o José Raimundo, Maria Raimunda e o José Márcio, que eu juntei os dois, né? E o Isaac, que estão nos contando um pouquinho do testemunho deles. Mas antes de a gente voltar, o Nelsinho até deixou uma conversa aí no ar sobre matrimônio, a gente vai retomar isso. Mas antes disso, eu queria falar para você, nós temos uma novidade para você, o nosso livro Minha Família é Assim. Minha gente, esse livro, olha, faz 1 ano e meio que a gente está escrevendo ele, graças a Deus ele saiu, né? E é um livro muito bacana, porque em cada capítulo é um programa que nós fizemos aqui no Minha Família é Assim. Cada capítulo a gente dá um contexto, conta um testemunho de uma pessoa que veio aqui, até a nossa querida Renata Oz, é o primeiro capítulo, é da nossa diretora Renata Oz, o Braz Oz e a sua linda Sofia, né, a filha, o testemunho dela, da enfermidade que a Renata passou, né? Então, cada capítulo desse livro é um testemunho de alguém que veio aqui no programa Minha Família é Assim. E o mais bonito, bem, o diferencial desse livro... E a capa, né? A capa é esquerdo da capa aqui, ó. Lá de cima ficou muito legal, esse lado esquerdo aqui, ó. A capa aqui, ó. Bonito. Foi muito esse rosa, você parece que iluminou. A mãe rosa, né? Tá aqui o Lucas, tá o nosso genro aqui, o Léo, o Samuel, Rosete Correia, Miriam, o Gabriel com a Júlia, o Miguel e o Pedro, e a Maitê não existia ainda. Ficou faltando ela porque não existia ainda. Gente, olha o que é legal do nosso livro, é o seguinte, no final de cada capítulo tem aqui um QR Code, entendeu? Conta a história, o testemunho do casal que veio aqui. Você põe o celular, vai direto pro programa. Aquela pessoa, o dia que ela veio no programa, você põe aqui, pá, vai no CN Plus. E já assiste o programa, o que você leu, você assiste. Muito bacana, gente. Muito legal, vintage. Gente, eu gostei demais desse livro. Muito legal. Eu sou muito... Lógico que a gente é totalmente... como diz? A gente... Eita. Sumiu. Mas a gente... Entendi. Não, mas eu gostei muito do livro. Sou suspeita, essa é a palavra que eu queria lembrar. Suspeita para dizer... Tudo isso para falar suspeita? Eu sou suspeita para falar, mas eu amei esse livro. Suspeita de falar mesmo. 1 ano e meio para sair, meu bem. 1 ano e meio para sair. Mas saiu, né? Agora, a gente está aqui com o José Márcio e a Maria Raimunda e o Isaac. Bem, você tinha terminado falando... Então, eu falo o seguinte, no dia do matrimônio, a gente faz um voto lá diante de Deus, né? Porque o diácono, o bispo, o padre, o papa que celebra o casamento, ele testemunha. Quem celebra o casamento são os noivos, né? E tem um consentimento mútuo, né? E lá fala, ser fiel na alegria, né? Ser fiel na alegria, na tristeza, na gordura e na magreza. Essa não está lá, velho. Essa é a invenção sua. Na saúde e na doença. Não é? E tem gente, quando um dos cônjuges fica doente, vai embora. Infelizmente,
Não são poucos casos que a gente vê isso, não é? E outros ao contrário, como um beijo aí para a dona Rita Lorena, né? Do seu Carlos, que ela pegou aquele câncer, um câncer agressivo demais, e ele foi com ela para fazer uma peruca, estava carequinha, fazer uma peruca para ela, um lugar muito caro mesmo. E o rapaz que fazia as perucas viu ele lá, ele ficou sentado o tempo todo, né? Falou, mas o senhor não vai embora? O senhor vai esperar? Eu falei, não, eu vou esperar. Eu falei, mas eu estou impressionado com o senhor, que os maridos vêm aqui, deixam a mulher, fala, que hora que eu venho buscar? Ele falou, não, essa aqui é minha namorada, faz 49 anos que ela é minha namorada, não deixo ela por nada. O cara até chorou, fez a melhor peruca caríssima que ele tinha e não cobrou nada por esse gesto de amor, não é? Então vocês dois estão casados há quanto tempo? 27 anos. 27 anos, não é? Você falou que com mais ou menos 6 anos de casado começou a doença, né? Começou a apertar mais, né? Isso. 6 anos. É. E o que? Você é uma moça tão bonita, certamente propostas não faltariam para você, novas opções, mas você não deixou o seu sim, foi um sim para sempre, hoje você está na comunidade de Canção Nova. Como é que é isso? O que te moveu a permanecer fiel àquele sim que você deu diante do altar, diante de Deus? Porque esse sim, em primeiro lugar, foi aquele Deus que me amou. Naquele encontro pessoal, em todas as outras partes da minha vida, caminhos errados, né? Que eu andei na questão de outras doutrinas, né? Então, eu senti muito o amor de Deus, a misericórdia dele me visitando em cada passo que eu dei nessa parte de ocultismo que eu gostava muito. Então, quando Deus foi me mostrando essas cenas, cada parte ele foi me amando, né? E conversando com a minha formadora do grupo de oração, ela me disse, mas você já fez oração de renúncia? Eu falei, não, por quê? Aí ela me explicou, Deuteronômio 18, tá, e aprendi. Então, o amor de Deus que eu experimentei na minha miséria, ele me traz até hoje e vai me levar até o fim. Me fez dizer sim a essa vida de consagrado, que é quando a gente vem morar aqui em 2018, a gente não tinha pretensão de entrar tão cedo para a comunidade. A gente primeiro queria ficar mais estabelecido na cidade, uns 5 anos, tal. Hoje a gente já vai fazer 4 anos que a gente está no caminho, né? Quando eu conheço o Zé, ele está normal, né? E antes que ele pudesse me deixar, eu deixá-lo nessa enfermidade, poderia ter sido o contrário, ele ter me deixado quando eu perdi a Letícia. Ou então, quando nós cuidamos dos nossos, né? Porque no início do nosso casamento, a gente cuidou do meu pai amputado, a gente ficou 6 meses com meu pai. 1 ano depois, minha irmã sofreu um acidente, faleceu, deixou a menina dela. E o meu cunhado e meu irmão, nós cuidamos dos dois. E nós Letícia é quem? Letícia foi minha primeira filha. Ah, sim. Que você eu vou contar depois. Aí eu estou contando antes que quando ele se casa comigo, ele casa também com a minha família. Exato. Também ajudou você bastante. Ajudou muito. Ele era normal. Então, de certa forma, Deus nos preparou. A gente cuidou do nosso pai amputado. Hoje ele mesmo me ajuda a lidar com ele. Né? Deus tem todo um propósito. Então, o Zé me ajudou muito nessa questão, cuidar do meu pai, dos acidentados. Né? Então, quando a gente resolve, agora, Zé, vamos nos abrir a vida, né? Depois a gente ter cuidado, vamos ter. E quando eu engravido da primeira neném, era a Letícia, alegria, né? Sorriso de Deus. Eu estava lendo o livro de Santa Teresinha, aí eu chamava ela de Florzinha de Jesus. Ela se mexia muito. O Zé chegava em casa, ela revirava. Né? Foi uma gestação até o 8º mês. Porém, no 8º mês, ela enrolou no cordão umbilical. Aí fomos fazer ultrassom, o Zé foi comigo. E eu falei assim com o médico, tem muitos dias que ela não mexe. Aí ele falou, não, vamos fazer ultrassom, vai estar tudo bem. Aí, quando ele liga o monitor, tudo parado, né? Aí ele não precisava falar nada, ele só disse assim, e tem muito tempo, deve ter uns 10 dias que ela já está desmanchando. Ai, Deus. E eu fazendo um retrospecto, isso era 24 de junho, de fato, dia 15 de junho, eu tinha sentido algo diferente, né? E aí, fomos para o hospital para ter neném. Não tinha neném, né?
Então, quando a gente chega lá, eles vão decidir se vai ser cesárea, se vai ser parto normal. O Zé sai lá com o médico, enquanto eles fazem essa decisão. Eu olho para o crucificado e eu converso com ele. Falei, Jesus, a cruz foi loucura. Loucura agora. Eu esperava vida. Eu não vou ter vida. Mas por que o Senhor quer que eu ofereça? Eu aprendi com o Padre Jonas. Inclusive, aqueles dias eu tinha escutado essa palestra, por isso ecoou aquela frase do padre no meu coração. Não desperdice o seu sofrimento. Isso. Não desperdice o seu Ele sofrimento. falava muito isso. Eu sempre falo para as pessoas, é muito sofrimento para ser desperdiçado. É engraçado, né? Coisas que nem lembrava. Sempre falei isso, sempre falo isso para as pessoas. Não desperdice o sofrimento. E você ofereceu, então, para Deus. Essa frase também eu sempre falo. Não desperdice. E eu não vou reclamar, eu não vou perguntar para quê, nem para quê, nem por quê, não. Vou viver meu luto. Te oferto a minha florzinha, né? Só não sabia que ia te ofertar tão cedo. E assim vivemos. Ele fez o velório, tive o parto normal, pedi a Nossa Senhora, me poupe das dores. Porque eu não vou ter um chorinho para me consolar. Então, me poupe. Então, foi um parto normal, sem dor. Sem dor física. E logo depois eu fui fazer terapia, fui buscar ajuda, minha diretora espiritual, porque não é normal você esperar a vida. É a dor sem nome que o senhor fala, né, Diácono? A dor sem nome. Aí a psicóloga disse, talvez a dor emocional foi muito maior, por isso você não tenha sentido. Então, ofertamos. Já aproveitando, Maria Raimundo, você está falando sobre isso, tem muitas mulheres que passaram pela mesma situação que você passou, que não deve ser nada fácil quando o bebê já está natimorto ali, né? E não tem mais vida e tem o parto e sabe. Mas o que te manteve de pé? O que te mantém hoje? Você é uma pessoa bonita, pessoa para cima, alegre, com todo esse sofrimento, para aquela câmera ali. Qual é a palavra para uma mãe que talvez passou o que você passou, essa dor sem nome que eu falo na música, né? Até se você não conhece a música, chama, você que mãe, papai que perdeu um filho, que entregou um filho aí, a música chama-se Dor Sem Nome. É uma música que eu fiz só com frases de mães. As pessoas me falavam, reza para mim que eu perdi meu filho, arrancou um pedaço de mim, feriu meu coração, rasgou meu coração. E eu fui pegando essas frases e fiz uma música, aliás, muito bonita. Aliás, eu não sei fazer música feia, né? Graças a Deus. Eu tenho esse defeito de nascença. Mas, olhando para essa câmera aqui, por favor, você dê uma palavra. Qual é o segredo que te manteve de pé hoje, para você hoje ser uma consagrada da Canção Nova e retomar a sua vida? Qual a sua palavra, a pessoa que passa por esse sofrimento também, mamãe? A fé em Deus. Creia. Só Deus pode ser a nossa fortaleza. Busque ajuda, acima de tudo, Deus em primeiro lugar. E o resto Ele vai providenciando. Um psicólogo, uma direção espiritual, a Santa Missa, a Sagrada Eucaristia, Santo Terço. Isso é que me sustentou. E o sacramento. Essa bênção que o Nelsinho disse que a gente recebe no dia do matrimônio. Essa é a força. Não tem outra explicação. Quando nós recebemos ali no matrimônio, aquela bênção é para dar força para a gente para tudo que vier. Tudo que vier. Eu lembro que no dia que o padre me deu essa bênção, eu pensei, Senhor, nós não vamos procurar adultério, bebedeira, mas eu quero te ofertar todo o sofrimento que vier no nosso matrimônio. Pelas mulheres que sofrem esse tipo de coisa, abuso, violência, tem que lidar com o esposo alcoólatra. E isso eu não falo por mérito, não. É Deus quem amadureceu a minha fé para rezar desse jeito no meu matrimônio. Amém. Agora, uma coisa, amor. A gente está falando assim, a minha impressão é isso, ela cuida, né, do Zé, tal, mas só que antes ele cuidou dela, cuidou do pai. Como eu sou grato à Márcia, como eu falo da minha mãe, que faleceu há pouco tempo, que eu brincava até no velório da minha mãe, que parecia que a Márcia que era a filha, eu era o genro. Como a Márcia cuidou da minha mãe, né, Dona Rosa cheirosa. E quem sabe o que é entregar uma mãe, né, sabe como é que é. Então, essa gratidão que eu tenho no coração pela Márcia é muito grande. E também, e os filhos veem isso, né, o cuidado dos pais. A Bíblia era pequenininha, ela falava assim, pai, falou um dia no centro de evangelização lotado, tinha uns
15 mil casais lá. Ela falou, um dia, quando meu pai e minha mãe ficarem velhinhos, eu quero cuidar deles como minha mãe cuidou da minha avó, a mãe do meu pai cuidou da mãe dela. E como meu pai cuidou da minha mãe, minha avó, cuidou da mãe dele, cuidou do pai dele. Então é isso que essa herança que deixa, né? Deixa, né? Então, Filho do meu pai. então Zé, Fala de como é que é isso, Zé? O Zé Márcio parecia mais o filho do meu pai. Aí, ó, aí, ó. Como é que foi isso? Você também cuidou antes, quer dizer, teve dos dois lados também. Teve os dois lados, né? E ele cantava. É. Descobri que ele cantava porque a Maria Raimunda trabalhava num lugar que ela chegava muito tarde. Né? Não vou falar o lugar aqui porque senão vai ter comercial, não é isso. Mas às vezes ela chegava 1h da manhã e meu sogro, ele ficava lá em casa de vez em quando estava precisando de um médico, a gente ficava conversando até 2h da manhã. Olha. E meu pai, ele faleceu quando eu estava com uns 8 anos. Então aquilo para mim foi um processo de cura também. Porque ele era encantador, né? Era um homem que eu nunca imaginei que eu ia gostar tanto de um sogro assim. Né? Então, mas aquilo também foi um processo de preparação para que eu estou hoje. Porque é incrível, né? Eu empurrei ele na cadeira de rodas, levava ele no médico, né? E ele nunca estava triste, nunca reclamava. Então, para mim, uma pessoa que daquele jeito, até hoje eu tenho saudade dele. Olha só. E José, Porque, assim, no fundo, ele me faz falta. Ela sabe, né? Ela sabe disso. Era um homem encantador. Como ele chamava? Imar. Era neto de português. Olha só. E por que no final das contas vocês saíram? E temos só 1 minuto. Mas vou deixar essa pergunta no ar, né? Por que será que eles saíram de Juiz de Fora e vieram para Cachoeira Paulista? No próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho mais. Estamos de volta com o nosso programa Minha Família é Assim, conversando com esse casal aqui, graças a Maria Raimunda e o Zé Márcio e o Isaac. Que história bonita, hein, gente? Cada programa lindo, né? Graças a Deus pela nossa audiência, muita audiência mesmo, graças a Deus, todo domingo. Quantas pessoas falam, todo domingo eu te assisto lá, todo domingo. Olha, são muitas pessoas mesmo, são poucas, graças a Deus. A audiência do nosso programa é muito grande. Programas lindos como esse, uma história dessa, né? Nas adversidades que vemos o poder de Deus. Todos esses testemunhos geraram esse livro. Eu acho que vai ter que ter o número 2, bem. Sim, na verdade, esse livro é o volume 1. Cada vi o volume 2. testemunho, minha gente. Tem muito testemunho lindo. Esse livro tem, né, selecionados alguns. Né? Então vai ter o volume 2, volume 3. Você aguarde que vai ter, se Deus quiser, não é verdade? Faça a coleção. Então, a Márcia deixou uma pergunta para vocês, mas tem uma frase do Padre Jonas, não sei se concordam com essa frase. O sofrimento nos dá têmpera de guerreiros. É ou não é verdade? Confirmo. Confirma? José. Confirmo. Sabe por quê? Porque a minha vida, depois do sofrimento, melhorou a minha vida de oração. É incrível, mas a verdade é essa. Melhorou a minha vida de oração. Deixa eu pergunta para eles, bem. Isso. Como é que vieram parar em Cachoeira? Aí como é que vocês vieram parar em Cachoeira, né? Porque teve toda essa situação da sua filha, tudo, mas por que vocês vieram para Cachoeira? Tem um fato aí que vocês contaram para nós importante. Olha, na época, eu vim aqui em Cachoeira, fiquei aqui 1 semana na Canção Nova, porque eu queria saber mais, conhecer mais, e eu rodei em todos os lugares. E um dia eu falei com ela, Maria, você tem que ficar na Canção Nova 1 semana para ver lá. Você vai ver como que é bom. E aí ela veio com 7 mulheres. 7 mulheres. Opa! Né? Aí, Viemos fazer um retiro, né? Porque eu estava buscando uma resposta de Deus onde Ele nos queria. Porque a gente estava sentindo que Juiz de Fora não era mais o nosso lugar. Primeiro que eu não conseguia renovar meu contrato no Estado. Sempre acontecia uma coisa e outra. Eu falei, gente, alguma coisa, Deus está querendo falar. A gente aprende com o padre, né? Os sinais. E o Isaac tinha sido vítima de bala perdida. Nossa. Na mão. Quer ver? Tem a cicatriz até hoje. Quantos anos ele tinha? 7 anos. A gente estava no ponto de ônibus. Quer falar um pouquinho, filho? Como é que foi isso, Isaac? A gente estava indo para a escola, minha mãe sempre levava eu e meus amigos para a escola. Aí eu estava lá, com meus amigos brincando, cantando, fazendo alguma coisa. Aí eu vi, assim, de relance uns
pessoal passando atrás da gente. Aí minha mãe falou assim, já vai bagunçar na escola. Aí a minha mãe disse, quando ela olhou pra frente, do outro lado da rua, tinha um cara com a arma apontada. Aí a minha mãe falou pra gente abaixar. No que a gente abaixou, minha mão já estava sangrando com a bala. E eu ali fiquei desesperado, assim, muito assustado e tal. Ainda bem que um amigo nosso estava passando de carro, que ele tinha ido na padaria e estava voltando. Aí a gente falou, e ele levou a gente no hospital. Aí no carro, tipo, eu fiquei desesperado, porque, tipo assim, na minha cabeça, o cara tá querendo matar eu. Aí, tipo, eu perguntei pra minha mãe por que ele atirou em mim, porque... Aí minha mãe explicou que não era eu, que eram os outros rapazes que estavam passando atrás. Aí eu fiquei mais calmo. Aí, nisso, foi uma das experiências ruins que aconteceu lá de fora, que fez a gente vir pra cá. Também. Os motivos. Né? Quando ele fala, a galera vai bagunçar, é porque passava uma turma. Aí essa turma que passava na nossa frente, que era o alvo deles. Então, quando o meu olhar acompanhou os meninos, eu pensei, vai tudo bagunçar na escola. Aí eu consegui avistar a arma, aí a gente abaixou antes, mas ainda assim, pegou na mão do Isaac. Aí dali para lá a gente já começou a entrar em oração, porque a gente sabia que um dia a gente viria para cá. Porque a primeira vez que a gente pisa na chácara foi nos anos 92, 93, eu e Zé Márcio. E ali a gente já sentiu algo diferente. Mas o tempo e a hora seria de Deus. Isso. E foi num tempo improvável. Eu com um marido limitado e uma criança pequena, né? Eu falei, nossa, Jesus é mesmo contraditório. Mas, enfim, ele abriu as portas e tudo favoreceu. Naquele retiro com as meninas aqui em Cachoeira, Deus falou forte, eu mandei para o Zé, ele abriu a palavra, qual palavra que saiu? Eu fui para o quarto, fui orar. E aí, depois de meia hora, veio Abraão, sai da sua terra, Gênesis, né? Sai da sua terra e vai aonde que eu vou te mostrar. Eu confiei naquilo. Porque eu sempre aprendi que eu tenho que escutar Deus. Porque das vezes que eu não escutei Deus, a gente perdeu o dinheiro, perdeu o terreno, pagamos terreno à toa, sem ter escutado. E dessa vez eu falei, não, eu vou escutar agora. Então, eu escutei a palavra e falei, Maria Raimunda, eu já vou falar com a minha mãe, pode segurar a casa não ia pedir aluguel adiantado. Nem fiador o aluguel nada. Era compatível com o que a gente podia pagar. Quando a gente ia mudar, um rapaz foi lá em casa, eu Zé Márcio, estou sabendo que você vai para Cachoeira Paulista, eles falam para Canção Nova, não é para Canção Nova. Ele falou, eu posso levar vocês, eu cobro R$600. E ficaria nos 3 mil uma mudança. Ficaria 3 mil e pouco. Então viemos, confiando naquilo que Deus tinha planejado para a nossa vida. Uma renda fixa a gente tinha, sair para trabalhar para mim é o de menos, e assim foi. Nessa época aí eu não gostei muito de vir para cá. Porque lá em Juiz de Fora eu tinha meus amigos e tal, minha turminha, só que aí tipo, a gente foi mudar. Eu não gostei no início, tanto quando eu cheguei aqui eu fui para uma escola, aí passou umas situações nem um pouco agradáveis, mas aí em 2019 eu entrei no instituto e graças a Deus eu fiz bastante amigos lá. É um lugar muito bom, sim. Amigos do céu. Amigos do céu. Amigos que... Quantos anos está no instituto? Tô desde o 6º. Então sexto. E a benção do Padre Jonas? Falando do Padre Jonas, estava numa ordenação. Padre Lenildo. Eu acho que quando o Elenildo virou, foi diácono. Diácono. Aí eu fui lá porque eu queria... Eu fugi assim, sumi do meio do povo lá, fui. Aí eu cheguei lá, eu queria encontrar o Lenino e acabei encontrando o Padre Jonas. Aí lá deu uma benção para mim. Olha só que bacana, né? Benção, e você está em qual ano agora? Estou no 3º do ensino médio. 3º do ensino médio. Você tem algum... E você, além do instituto, eu sei que você faz mais coisas aqui. O que você participa mais? Aqui em Cachoeira já participei dos Sentinelas, já fiz escoteiro também. Também já fui nas coisas do Espaço Jovem, também. Nessa formação dos filhos do Jonadinha. E o Isaac é um milagre. Ele foi a minha última ovulação. Não menstruei mais. Meu Deus! 39 para 40 anos. Eu engravidei dele. Depois é que eu fui descobrir, né, que eu já estava pós-menopausa, segundo os exames.
E quando a gente engravida, a gente pensa em colocar Josué. Mas aí a comunidade sabia da nossa história, da perda da Letícia, falava, não, esse vai filho da promessa, esse vai dar certo. Falei, Zé Márcio, vamos rezar. Filho da promessa não é Josué. Pronto, deixamos quieto. E um dia eu estava na adoração e me veio o sacrifício de Abraão e Isaac. Eu falei, que é isso? Ah, tá bom, entendi, Senhor. Isaac e José. E assim foi. Foi uma gestação de alto risco, risco de óbito para mim. Não, de risco de óbito primeiro para ele, depois para mim. É uma gestação que teria que ter sido interrompida aos 7 para 8 meses. Uma parte que ele viveu comigo também. Quando eu vi que o médico falou assim, olha, a gente vai tentar salvar a mãe. Porque achavam que ele já estava em óbito. Eu falei, Jesus. Aí a história se repetindo na sua cabeça, né? Aí eu conversei com o Padre Pio. Eu estava no 14º andar da Santa Casa de Juiz de Fora. Eu olhei para a janela e falei, ô Padre Pio, eu quero os dois. Custei encontrar essa menina. Porque durante a gestação a gente 2 anos. rezou, e agora, com o Padre Pio. Agora, perdeu os dois? Não, eu quero os dois. Aí eu tive uma visualização dele, sorrindo para mim, eu não entendi nada na hora. Mas depois eu entendi. Porque ele me deu os dois. E esses dois, para mim, eu costumo dizer que ela é a minha pérola negra e o Isaac é o meu diamante. Ah, que lindo! Porque não tem como eu dizer assim que eu sou infeliz. Né? Até quero dizer para pessoas que estão vendo esse programa, não pensa assim que o Zé Márcio é infeliz, não. Eu estou na cadeira, mas eu tenho Deus, eu sei que Deus me ama. O mais importante é isso, Deus me ama. E se Ele me deu esses dois, gente, eu sou muito feliz. A gente não pode ter esperança no nosso corpo, a gente tem que ter esperança em Deus. É Deus que nos fortalece. Até o Padre Jonas falava isso, né? Que beleza, né, gente? Isaac está com o Padre Pio aí na mão, olha que lindo, essa imagem, né? E o Zé, em um determinado momento da nossa vida, ele falava, queria tanto ter uma imagem de Padre Pio. E encontramos uma irmã missionária, a Rosil, né, que esteve aqui com a gente um tempo. Aí ela, escutando essa nossa história, ela disse assim, eu ganhei uma imagem de Padre Pio, lá de São Giovanni Rotondo, mas o Senhor, eu não tinha devoção, o Senhor disse que pertencia a uma família. E ela, conhecendo a gente, ela trouxe essa imagem para nós. Rosil Espinosa, chilena? Isso mesmo. Nossa, uma voz maravilhosa, Rosil. Ela o sacramento da comunhão em espanhol, lindo. Isso, maravilhoso. E solo echar de menos, saudade também, voz maravilhosa, menina, muito, muito linda essa menina. Gente, essa é uma verdadeira love story que as TVs não vão mostrar. A TV que não mostra. Mas isso a novela não vai mostrar, né? Vai mostrar aquele casal saradão que o cara deixa a mulher, pega a outra mais bonita, e larga a outra e pega a outra. Né? Então, a gente olhando para vocês, quem imagina essa história toda, né, bem? Nossa, nem imaginava. Que achava só que a heroína, o herói é ele também. É, com certeza. Cuidou do pai, cuidou, né? Cuidou do pai, cuidou do sogro. Uma curiosidade, quem iria fazer o nosso casamento era Dom Valmor. Porque Dom Valmor, Dom Eduardo Benes, Dom João Justino celebravam na casa dele, fundou a paróquia lá, fundou a comunidade, né? Quando você era jovem, Nora? Isso. É isso mesmo. E se eu sou o homem que eu sou, eu devo a eles, porque eu não tinha, o meu pai faleceu. Então não tinha uma referência, porque a minha esperança era que meu pai ia me ensinar a ser homem. E não tinha uma referência. Então a gente chega aos 15 anos, começa a mudar o corpo, começa a mudar tudo, e eu era praticamente uma roça. O que está acontecendo comigo? Né? Só tinha mulheres em casa. Né? O meu irmão era meio afastado. Mas ali os padres me ensinaram, não, Zé Márcio, porque você está agora você vai ser um homem diferente. E foi me explicando, né? Dom Valmor, Dom Eduardo, Padre Dondice, não sei se conhece o Padre Dondice. Então, eles me ajudaram muito. Por isso que eu falo, a igreja ela é muito rica. Dom Valmor já era bispo ou era padre? Não. Padre Valmor e Padre Benes? Ele foi chamado no mesmo mês que a gente ia casar. Aí ele delegou ao padre Geraldo Dondes, que também é um dos tradutores da CNBB. Olha aí. Aí quem celebra é o Geraldo Dondes. Um abraço para o Dom Valmor em Belo Horizonte, querido Dom Valmor, né, um guerreiro de Deus aí, muito amigo nosso. Vamos fazer chegar até o senhor esse programa, né? Chegar até ele, esse programa também
foram ao ar, chegaram até ele, né, o Dom Valmor. E Dom Eduardo Mendes é um pai para a Canção Nova, do nosso bispo aqui também. Dom Eduardo Mendes, toda segunda-feira, jantava com o Padre Jonas. Hoje Pescador. Ele tá Já pescava? Pescador. Pescava nessa época, não? Ele gostava de pescar? Bom, eu pescava sozinho, né? O Dom Eduardo. Não, e o Dom Eduardo? Dom Eduardo eu não lembro, não cheguei a... E depois Ele de gosta de vice, pescar? pescava muito. Hoje ele está no Lar Sacerdotal em Juiz de Fora. Que benção, olha que história bonita, né, gente? Estando em Belo Horizonte, numa das cirurgias do Zé, Dom João manda padre dar assistência para nós lá no hospital. Dom João Justino. Isso é ser igreja, né? Dom João Justino. Olha Quantas que pessoas, coisa um abraço para linda, todos viu? esses bispos, Dom João Justino, Dom Valmor, Dom Eduardo Mendes, o padre Geraldo Dondice. Geraldo Dondice. Um abração também. Olha que beleza, né? A vida de Deus, né? Gente, como é bonito a gente ver uma história bonita assim, né? Esse programa, quero agradecer muito a Deus por você que contribui com a Canção Nova, que nos dá a oportunidade de contar essa história. Olha que história linda, né? Você vê aí, muitas vezes, o Zé andando pela Canção Nova aí, a 80 por hora. 80 por hora? Não sabe, não sabia. Agora você fala, então é você. Olha, aí, olha a história do Zé aí, que história linda. Que história né? linda. E essa história é muito bonita da Maria Raimundo e do Isaac também, que Deus fez na vida deles, e é um testemunho para nós. É isso? Isso. Chegou no final? Como é que estamos aí, meu nosso tempo? É, isso mesmo, vamos rezar, 3 né, minutos? bem? 3 minutos, bem, 3 minutos. Eu quero dizer a você o seguinte, agradecer a você, contribuinte da Canção Nova, que você que torna possível a gente fazer um programa como esse. Olha só, contar toda essa história, você fica preocupado, aí tem que dar um intervalo, tem que entrar propaganda. Não tem. Faz um blocão, assim, 17 minutos só conversando, né? Para, porque tem que ter um intervalo mesmo, mas a nossa preocupação aqui é outra, é evangelizar. Por quê? Você que nos ajuda, você mantém esse programa no ar. Você viu que o tanto de luz tem aqui, gente do céu, até nós quatro estamos brancos aqui, eu, o Zé e a família dele. A Márcia é branquinha, mas tanta luz tem. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Dá para filmar aí, Zé? Olha tanto de luz que tem aqui. Você imagina o final. Isso aqui é um dos estúdios. Olha o tanto de luz que está ligado aqui para fazer esse programa. Ah, tá. Podia apagar umas luzes aí. Se apagar, você vai ver só meu dente aqui. Olha a cor. Olha a minha cor. A Márcia vai ver, mas eu não vou ver nada. Tem que ter esse monte de luz, não adianta. Você vê lá mesmo, só apaga um pouco de luz lá no centro de evangelização. Não tem como. Então é luz, é energia, é tudo que você pensar. Você mantém este programa no ar. Então, Deus abençoe você. É isso, meu amor? É isso mesmo, meu bem. Isso Vamos rezar? Vamos rezar. E a gente agradece, né? Você ia agradecer. Muito lindo o testemunho de vocês, maravilha. Muito obrigada. Tem que contar por vocês mais terem vezes o vindo, testemunho viu? das pessoas, que realmente é um testemunho muito bonito. Aqueles sim que receberam no altar, como ela bem lembrou, né? Manteve-os para toda a vida. Gratidão dela com ele, cuidou do pai dela, como fosse um pai. E hoje ela cuida dele, cuidou dele, cuida até hoje, junto com o Isaac, que é a pérola negra e o diamante. Diamante. O cara é rico e tem pérola negra e tem diamante negro. Então, nós temos aqui a oração de Maria Auxiliadora, protetora do lar. Vamos rezar juntos? Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós os escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo o perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor que nutristes para com o vosso Filho Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos os que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Essa bênção vai para as famílias, para os casais que estavam em crise, vendo a história desses dois que renovaram a sua fé, renovaram o seu sim dito lá atrás, no dia do sacramento do matrimônio. Pela intercessão de Nossa Senhora, vos abençoe, Deus que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Providência, rogai por nós.